Oi, pessoal do oitavo ano, aqui é a Prof. Daniele, trazendo conteúdo da semana 25 a 29 de maio. A gente vai falar nessa semana sobre a circulação, abordando o coração e os vasos sanguíneos. A gente já tinha, né, nas semanas anteriores, visto o sangue e os grupos sanguíneos. Aí a gente deu uma pausa na sequência do conteúdo para fazer aquele trabalho interdisciplinar com a Prof. de História, e agora a gente retorna para o nosso conteúdo, tá? Esse tema, né, que é dentro do sistema circulatório ou cardiovascular, ele está no livro de vocês no capítulo 3, do módulo 1 ainda, tá? Então, a gente, nessa videoaula, a gente vai abordar os outros pertencentes, né, do sistema circulatório, que são o coração e os vasos sanguíneos, já que a gente já viu o sangue. Então, só para a gente fazer um resumo, né, do sistema circulatório sanguíneo, tá? Por que sanguíneo? Porque a gente tem um outro sistema circulatório que é chamado de linfático, de sistema linfático, e ele vai transportar lá em vasos condutores também linfa, que é um outro líquido importante nas defesas do corpo. O sistema linfático, ele também está no capítulo 3 do módulo 1. Então, na sequência, a gente vai falar um pouquinho sobre ele, tá? Bom, o sistema circulatório, ele é responsável pelo transporte e distribuição das substâncias no corpo. Então, ele é responsável pela circulação. Não importa se nessa circulação a gente vai ter o sangue ou a linfa, que é o líquido que circula lá no sistema linfático, né? Então, a circulação é esse fluxo contínuo de células e líquidos dentro de uma rede de vasos, que no caso aqui do nosso sistema circulatório sanguíneo, essa rede de vasos é chamada de vasos sanguíneos, tá? Porque ela vai ter especificamente o transporte do sangue. Lá no sistema linfático, ela é chamada de vasos linfáticos, porque ela está transportando a linfa. Então, o nome vai associar o que está transportando, né? Lembrando que a gente já viu o sangue, deixa eu só trocar aqui o meu ponteiro para apontar para vocês. A gente já viu o sangue, já falou sobre ele, né? Ele vai corresponder a mais ou menos 8% do peso corporal, né? Então, uma pessoa de 70 quilos tem, em média, 5 litros de sangue. E esse sangue, ele é dividido em plasma, que é a parte líquida, e as células sanguíneas, que são a parte sólida do sangue. Glóbulos brancos, glóbulos vermelhos e as plaquetas, que não são células, mas são fragmentos de células. Tá? Então, aqui, o sangue, a gente já abordou eles no vídeo lá da semana 4 a 8 de maio, se não me engano. E os outros componentes do sistema circulatório, que a gente não abordou ainda, vai abordar nesse vídeo, são o coração, né, que é o nosso coração, e os vasos sanguíneos, que a gente tem 3 tipos de vasos: artérias, veias e capilares. Coloquei aqui. Esse esqueminha aqui é bem interessante porque ele mostra essa vinculação que os vasos sanguíneos têm. Na verdade, eles são uma continuidade, né? Um vai dando continuidade ao outro, e esse encontro, então, de artérias e veias vai se dar nos capilares, que são esses vasinhos bem fininhos aqui, que vão ser os que vão estar encostados diretamente, aproximados diretamente nos tecidos e órgãos, tá? Então, a gente vai falar mais desses dois componentes aqui, já que a gente fez já um vídeo específico sobre o sangue. Bom, os vasos sanguíneos são essa rede, né, responsável por distribuir, no caso aqui, o sangue venoso e arterial para todo o corpo. No caso aqui, o sangue que é distribuído para todo o corpo é o sangue arterial. O sangue venoso, ele é um sangue de retorno. A gente vai falar um pouquinho depois sobre isso. Qual é a diferença entre sangue venoso e arterial? O sangue venoso é aquele que é pobre em oxigênio, em gás oxigênio, O2. Alguns autores, e eu gosto também de usar o termo rico em gás carbônico, CO2, tá? Ele vai ser representado pela cor azul, porque o sangue rico em gás carbônico, esse gás aqui, o CO2, ele reage
com a água presente lá no plasma sanguíneo e forma um ácido, o ácido carbônico. E altas concentrações desse ácido carbônico dão um tom mais azulado para aquele sangue, tá? Então, essa acidez maior, pela presença do gás carbônico, é que vai dar esse tom mais azulado. E por isso que o sangue venoso é representado pela cor azul. O sangue arterial é o rico em oxigênio, gás oxigênio, O2. Ele é fabricado, entre aspas, né? Ou ele passa a ser arterial na medida em que o sangue recebe o oxigênio lá nos pulmões. A gente já viu o sistema respiratório, né? Vocês, inclusive, fizeram aquelas práticas sobre ventilação. E o sistema respiratório, ele é responsável por captar o oxigênio. Essa captação ocorre lá nos pulmões, nos alvéolos pulmonares. Então, o sangue que está circulando próximo aos alvéolos pulmonares recebe esse oxigênio captado lá e passa, então, a ser chamado de sangue arterial. Então, quando ele vai até os pulmões, ele está venoso, porque ele está pobre em oxigênio e está mais rico em gás carbônico. Esse gás carbônico foi produzido pelas células do nosso corpo, no momento que elas realizaram respiração celular lá nas mitocôndrias, e ele precisa ser eliminado, porque ele, em altas concentrações, passa a ser tóxico. Então, a gente encaminha esse gás carbônico através do sangue lá para os pulmões, ocorre a troca gasosa lá nos alvéolos, e ele passa a ser oxigenado, né? E aí ele é distribuído para todo o corpo. E isso que a gente vai ver nesse vídeo, como que vai acontecer essa distribuição. Então, a gente tem 3 tipos de vasos sanguíneos, tá? Como eu mostrei lá na figura anterior. Artérias, veias e capilares. As artérias, elas são os vasos sanguíneos mais calibrosos. O que é isso? Eles são vasos sanguíneos maiores, de mais espessura, de paredes mais engrossadas. Por que esses vasos sanguíneos têm essa morfologia? Porque eles vão carregar o sangue que está saindo do coração em direção ao corpo. Então, eles têm no interior, né, uma pressão de bombeamento que é feita pelo coração. E essa pressão, então, tem que ser tolerada para o vaso não explodir, né, para ele não arrebentar. Então, essa espessura maior, essas paredes mais grossas das artérias é que toleram essa pressão. Tá? Nessas paredes, a gente vai ter 3 tipos de tecido: epitelial, muscular, que é super importante, e o conjuntivo. O tecido muscular é o que vai ter maior espessura nas paredes, tá? Então, a gente vai ter 3 camadas de tecidos nas artérias, chamadas de túnicas, essas camadas de tecidos. A camada epitelial é a mais interna, a muscular é a do meio e a conjuntiva é a mais externa. Então, vão apresentar alta pressão interna, devido a esse bombeamento feito pelo coração, já que as artérias são os vasos, então, de saída do coração, são as que vão distribuir o sangue encaminhado, bombeado pelo coração, e vão transportar sangue para todo o corpo a partir do coração. Depois a gente tem as veias elas são vasos também calibrosos, só que menos calibrosos do que as artérias. Elas também vão ter 3 camadas de tecido, epitelial, muscular e conjuntivo, só que essas camadas elas são são menos espessas, são menos grossas, tá? A gente vai ver depois um desenho para vocês compararem. Vão transportar o sangue do corpo para o coração. Então, elas fazem o sentido inverso das artérias. A artéria tem o sentido coração-corpo e as veias têm o sentido corpo-coração. E já que elas têm o sentido inverso, elas não vão ter a pressão do bombeamento feito pelo coração, porque elas estão voltando para o coração e não saindo do coração, né? E isso faz com que haja uma possibilidade de refluxo sanguíneo. Quais são as estratégias, então, que o nosso corpo criou para não ter, para impedir o refluxo? Elas têm válvulas internas, que conforme o sangue vai passando, essas válvulas fecham e impedem que o sangue retorne. E normalmente as veias elas ficam posicionadas entre os músculos esqueléticos, que são os músculos que compõem
o nosso corpo, né? A musculatura geral do nosso corpo que fica vinculada ao nosso esqueleto, por isso que eles são chamados de músculos esqueléticos. Esses músculos, eles estão em constante contração, porque a gente faz as nossas atividades, a gente caminha, né? Fala, tudo depende da contração muscular desses músculos esqueléticos. Então, eles estão em constante contração. Essa contração desses músculos vai ajudar a impulsionar o sangue no sentido do coração. Então, as veias, apesar de não ter aquela pressão de bombeamento, elas têm duas estratégias bastante importantes para impedir que o sangue que está indo no sentido do coração retorne para os tecidos. E por último, o terceiro tipo de vaso sanguíneo são os capilares. Os capilares, eles são os vasos mais finos e delicados e eles têm uma única camada celular, que é epitelial. Essa espessura muito fina e delicada do capilar oportuniza que ele realize trocas do sangue com as células dos tecidos. Então, os capilares são aqueles vasos que ficam diretamente vinculados, né, aos tecidos e órgãos. Então, eles estão mais próximos. E eles é que vão, nessa proximidade, e por serem mais finos e delicados, realizar as trocas. Então, o tecido vai ficar com o oxigênio e os nutrientes e vai devolver para o sangue o gás carbônico e as excretas, resultantes do metabolismo. Então, essas trocas constantes entre o sangue e as células dos tecidos é realizada pelos capilares. Então, a gente vai ter capilares de fluxo de ida, assim como as artérias, e a gente vai ter capilares de fluxo de retorno, assim como as veias. Os capilares que têm o fluxo que nem das artérias, eles são chamados de capilares arteriais. E os capilares que têm o fluxo como das veias, né, de retorno para o coração, eles são chamados de capilares venosos. Aqui, dois desenhozinhos com a morfologia. Esse segundo desenho está mais nítido, né? Para vocês verem as três camadas. A gente tem, então, aqui a mais interna, que é chamada de endotélio. Esse endotélio, então, tem tecido epitelial. Depois, a camada intermediária é o tecido muscular. É um tecido muscular liso. Qual é a diferença do músculo esquelético? O músculo liso, ele tem uma contração involuntária. Ela é sistemática e lenta, né? Ritmada. Não com o mesmo ritmo do coração, tá? Mas ela tem essa contração mais lenta, né? Para que o órgão tenha movimento, mas ao mesmo tempo não faça essa movimentação tão abrupta, tão brusca, como é o caso dos músculos esqueléticos, né? E a última camada é de tecido conjuntivo. Tá? Comparem com a veia, ó, como eu falei, a camada de tecido muscular e de tecido conjuntivo é menor, então ela é menos calibrosa. Aqui tá o lumen, né, que a gente chama, que é a capacidade de vazão do vaso. No caso da veia, ela é maior, tá, do que na artéria, justamente porque aqui a gente tem uma pressão maior de bombeamento. Então, ela tem uma capacidade de passagem, um lumen menor. E aqui o capilar, constituído então por uma única camada de células que corresponderia a essas células epiteliais, né, mais internas. Então, aqui a gente tem a morfologia dos três tipos de vasos. Bom, o coração vai ser o órgão, então, responsável por bombear o sangue através dos vasos sanguíneos. Ele é um órgão muscular, ele vai ter um músculo próprio, um tipo de músculo que só ocorre no coração, que é o músculo cardíaco. Esse músculo cardíaco, ele é conhecido como miocárdio, e esse músculo cardíaco tem, então, contrações, momentos de contração e relaxamento, para que ele consiga fazer esse fluxo de bombeamento do sangue. Ele está situado entre os dois pulmões, bem nessa parte da caixa torácica, né? Então, quando a gente encosta a mão no peito, a gente tem ali as costelas e bem no meio um osso chamado externo. O coração ele está atrás desse osso externo.
entre os dois pulmões, com uma curvatura para o lado esquerdo. Então, por isso que tem aquela história, né, do coração fica do lado esquerdo do peito. Na verdade, ele é mais centralizado com uma curvatura para o lado esquerdo. Essa curvatura do coração faz com que o pulmão esquerdo seja levemente menor que o direito. Então, o pulmão ele é dividido em lóbulos, né? E o pulmão esquerdo tem 2 lóbulos e o pulmão direito tem 3. Então, essa redução de um dos lóbulos do pulmão esquerdo é em função da posição que o coração ocupa ali entre os 2 pulmões. O nosso coração ele é tetracavitário, ele vai possuir 4 cavidades, 2 superiores e 2 inferiores. As superiores são chamadas de átrios ou aurículas, e elas então recebem o sangue que está vindo do corpo. Então, se ela está recebendo o sangue vindo do corpo, quem está trazendo esse sangue para os átrios são as veias. Lembram? Veias são os vasos que fazem o fluxo corpo-coração. E os ventrículos, são as cavidades inferiores, eles vão bombear o sangue para fora do coração, né, em direção ao corpo. Esse bombeamento, então, é o sentido coração-corpo, ele vai ser feito, então, esse lançamento para fora do coração, através das artérias. Entre átrios e ventrículos, existem válvulas comunicadoras, chamadas de átrio-ventriculares. E entre o lado direito e o esquerdo do coração, nunca haverá comunicação, ele é totalmente dividido ao meio. Vamos só ver aqui a anatomia do coração. Então, aqui a gente tem um desenho esquemático do coração, depois a gente vai ver ele bombeando, né, num videozinho. Aqui, essa parte central, tá vendo? Divide por completo o lado direito do lado esquerdo do coração. Lembram da diferença da simbologia que eu falei do sangue venoso e arterial? Sangue venoso simbolizado de azul, sangue arterial simbolizado de vermelho. Isso acontece, essa separação completa entre sangue venoso e arterial ocorre dentro do coração, e então a gente nunca tem essa mistura entre o sangue venoso e arterial, eles nunca se encontram no coração, porque ele é totalmente dividido ao meio. Ah, mas isso é sempre, professora? Sim, desde que a pessoa não nasça com um defeito. Isso pode acontecer. Então, tem até uma doença chamada síndrome do bebê azul, que essas crianças nascem com esse septo divisor aqui, entre o lado direito e o esquerdo, com um problema. Então, isso tem que ser corrigido cirurgicamente, né? Porque se eu tenho essa mistura dos 2 sangues, eu não tenho a oxigenação completa do sangue que vai ser distribuído para o corpo. E isso vai dificultar lá para as minhas células, quando elas têm que receber esse oxigênio. Então, quanto maior a concentração de oxigênio que está sendo distribuída para o corpo, melhor. Então, por isso que o nosso corpo tem essa estratégia de não misturar o sangue que está pobre em oxigênio com o sangue que está rico em oxigênio. Aqui do lado direito, direito do coração, a gente tem a cavidade superior, chamada átrio direito. Ela está recebendo sangue de 2 veias, da veia cava superior, que está vindo lá da cabeça, pescoço, e ele está recebendo também, essa aqui é toda a cavidade. Sangue desta aqui, da veia cava inferior. A veia cava inferior, ela está vindo dos membros inferiores, né? Então, está vindo do abdômen, braços e pernas, tá? Aqui, essa cavidade, ela se enche de sangue recebido pelo transporte feito pelas veias cava, e enquanto isso, essa válvula aqui, que comunica o átrio com o ventrículo, ela fica fechada, enquanto ele está recebendo sangue. Depois que ele se enche, essa válvula se abre e ele contrai, né, a cavidade contrai e ejeta sangue aqui para baixo, que é o ventrículo direito. Ventrículo direito. Vejam que os ventrículos, eles são maiores que os átrios. Tá? Isso acontece porque eles, inclusive, têm um músculo aqui, né, ao redor, mais espesso, porque ele que vai fazer a contração e vai ejetar o sangue para fora do coração. O ventrículo direito, ele vai ejetar sangue para fora do coração através das artérias pulmonares.
A gente tem ela sai única aqui do ventrículo e ela ramifica, ó, vai uma lá para o pulmão esquerdo e outra lá para o pulmão direito. Qual é o objetivo? Esse lado do coração está rico em gás carbônico e eu preciso transformar isso em rico em oxigênio. Então, a ideia é mandar esse sangue lá para os pulmões para que ocorra a troca gasosa, ele fique rico em oxigênio e retorne para o coração. Então, sai para os pulmões pelo lado direito e retorna ao coração dos pulmões pelo lado esquerdo. Ele vai retornar através das veias pulmonares. A gente tem 4 veias pulmonares. 2 vêm lá do pulmão direito e 2 vêm do pulmão esquerdo. Elas estão aqui entrando nesses orifícios aqui. Tá? Elas vão inundar o átrio esquerdo. Mesmo processo, né? Ele enche, contrai, a válvula que está ligando ele ao ventrículo se abre, ejeta o sangue para o ventrículo esquerdo e depois o ventrículo ejeta o sangue através da artéria aorta, que é o vaso sanguíneo mais calibroso que a gente tem no nosso corpo. Ele é o maior e ele já se ramifica aqui, já perto do coração, né, enviando sangue para as partes superiores, e depois ele faz uma volta aqui, faz um arco, e aí ele desce e vai até mais ou menos a posição ali dos rins, onde a gente tem a ramificação. Aí a aorta vira artéria renal, artéria hepática, né? Ela vai ramificando e abastecendo os órgãos ali da cavidade abdominal. A gente vai ter, então, essa morfologia aqui do coração, e vejam que as 4 cavidades têm vasos sanguíneos vinculados, então nos átrios a gente vai ter sempre veias, e nos ventrículos vamos ter sempre artérias. As artérias, elas são vasos mais calibrosos, né? E entre o ventrículo e as artérias, a gente também tem válvulas, assim como entre os átrios e os ventrículos. Essas válvulas são chamadas de semilunares, tá? Ou ventrículo arteriais, ou artério-ventriculares. Esses nomes, eles variam. Aqui a gente vai usar o termo semilunar. Tá? E elas, então, também vão ter que se abrir quando o ventrículo contrair, para que o sangue possa ser ejetado através das artérias. Então, aqui a gente tem a morfologia do coração e as flechinhas indicam o sentido da circulação. Então, no nosso processo aqui de circulação dentro do coração, o sangue faz 2 voltas dentro do coração, né? Chegada aqui do lado direito, vindo do corpo, envia para o pulmão, volta do pulmão pelo lado esquerdo, átrio esquerdo, e depois, então, envia de novo para o corpo. Então, ele faz 2 percursos e a gente vai ver esses percursos depois. Aqui, só para vocês terem uma outra ideia do corte do coração, tá? Deixa eu só voltar aqui, como se eu estivesse cortando ele assim aqui, ó, nesse sentido que tá o meu marcador, ó, nessa perspectiva, tá? E a gente teria essa visão das válvulas que existem dentro do coração. Aqui as válvulas maiores, a bicúspide fica do lado esquerdo e a tricúspide do lado direito, e aqui as válvulas entre os ventrículos e as artérias, as válvulas aí semilunares, né? Só para vocês terem uma ideia. Sabe aquela batida do coração, o tum-tum do coração? É o fechamento dessas válvulas. Então, as semilunares fecham ao mesmo tempo, fazem o primeiro tum, e as atrioventriculares fecham no segundo momento, ao mesmo tempo, e fazem o segundo tum. Então, quando essas aqui estão abertas, essas estão fechadas. Quando essas aqui estão fechadas, essas vão estar abertas. A gente vai ver agora na sequência um videozinho, tá? E aí vocês vão entender melhor. Esses momentos de contração e não contração do coração, eles são as fases do ciclo cardíaco, do batimento cardíaco. Quando o coração está se contraindo, o átrio ou o ventrículo, a gente diz que ele está fazendo sístole. E quando ele não está fazendo essa contração, quando ele está relaxado, recebendo o sangue,
ele está em diástole. Então, os átrios, eles fazem sístole ao mesmo tempo, enquanto isso, os ventrículos estão relaxados em diástole. E depois faz o processo inverso. Quando o ventrículo fizer sístole, o átrio vai fazer diástole. Tá? Os átrios, eles vão receber o sangue, então, vindo do corpo através das veias, tá? E os ventrículos vão receber o sangue vindo dos átrios e vão ejetar para fora do coração através das artérias. Esses dois movimentos, né, esses dois momentos, essas duas fases, ocorrem 70 vezes por minuto em média. O livro de vocês traz uma informação de 60 a 100, tá? Tem essa variação, sim, mas a gente fazendo uma média, isso dá umas 70 vezes por minuto. Então, seria a quantidade de vezes que o nosso coração faz aqueles dois momentos, né? Entrada e saída depois. Vamos ver o videozinho aqui e vocês vão entender melhor. Deixa eu só trocar meu ponteiro. Aí. Espera aí só um momentinho que deu problema aqui. Deixa eu compartilhar de novo minha tela. Espera aí. Deixa eu só finalizar aqui, porque deu problema no meu compartilhamento aqui. Pronto, agora está o vídeo. Aí nós vamos ver o videozinho. Então, aqui para vocês verem, né, no momento das contrações e relaxamentos, a abertura das válvulas. Vejam que ele não contrai todo ao mesmo tempo e também não relaxa todo ao mesmo tempo. E aqui, como eu falei para vocês, ó, quando essas estão abertas, aquelas ali estão fechadas. Tá? Então, a gente vai ter essa alternância. Deixa eu passar o videozinho de novo aqui, para vocês entenderem. Quando aqui está contraindo, aqui está relaxando. Aqui está contraindo, aqui está relaxando, para poder receber o sangue. Né? Se ele não está relaxado, a cavidade, ela não recebe o sangue. Então, a contração é para ela ejetar para a etapa seguinte o sangue, né? E a gente vai tendo, e aí o tutum do coração com a abertura e fechamento das válvulas. E aqui, então, para a gente já encaminhar para a circulação definitiva, né, a gente tem naqueles dois percursos, né, que eu falei, que é o coração, pulmão e depois o retorno para o coração, a chamada circulação pulmonar. Deixa eu trocar meu ponteiro aqui de novo. A circulação pulmonar. Então, como é que vai acontecer essa circulação pulmonar? O sangue que chegou aqui do lado direito, através do átrio direito, ele vai ser encaminhado para o ventrículo e o ventrículo vai ejetar esse sangue no sentido dos pulmões, através da artéria pulmonar. Lá vai ocorrer a troca gasosa. O sangue venoso, que está rico em gás carbônico, vai deixar o gás carbônico aqui e o alvéolo, que captou o oxigênio, vai mandar esse oxigênio captado através dos vasos sanguíneos de volta para o coração, para que o coração distribua esse sangue agora oxigenado. Então, esse retorno é feito pelas veias pulmonares. Então, essas veias pulmonares, elas vão retornar do lado esquerdo do coração. E aí, então, a gente tem enchimento do átrio, né, esquerdo com esse retorno. Essa é a circulação pulmonar, tá? A circulação sistêmica é a que vai envolver todo o corpo, exceto essa região aqui de oxigenação. É óbvio que o pulmão, assim como um órgão do nosso corpo, ele precisa receber os nutrientes. Então, ele vai receber, ó, tá vendo? Ramificação, ele vai receber em algum momento aqui sangue também, né, do coração, rico em oxigênio, para ele poder funcionar.
tá? Mas ele é que faz, ele é que é responsável por essa captação do oxigênio. Aqui o lobo que não tem, ó, lembra que eu falei que ele não tem um lobo, para que o coração se encaixe aqui, né, desse lado esquerdo. Então, voltou no átrio esquerdo, o sangue agora rico em oxigênio, o ventrículo esquerdo recebe esse sangue rico em oxigênio e ele, então, dá uma pressão de bombeamento e ejeta esse sangue via artéria aorta para todos os órgãos do nosso corpo. Esses órgãos vão recebendo, tá vendo aqui os capilares, vão recebendo esse oxigênio através das trocas gasosas que os capilares vão fazer e os nutrientes também, tá? Que foram captados lá no sistema digestório. E aí, então, nessa troca que o capilar faz, ele deixa o oxigênio e pega o gás carbônico, deixa o oxigênio, pega gás carbônico, deixa o oxigênio, pega gás carbônico. Esses capilares eles vão se encontrando até formar a tal da veia cava, que é aquela que vai trazer o sangue aqui de volta para o coração no átrio direito. Então, qual é a moral, né, das duas circulações? A pulmonar ela serve para oxigenar o sangue e ela é chamada também de pequena circulação porque o trajeto dela é mais curto. É o coração, o pulmão que está do ladinho, né, e o retorno para o coração. E a circulação sistêmica, ela também é chamada de grande circulação, o objetivo dela é oxigenar o corpo. Então, ela tem a função de oxigenar os sistemas do corpo. Então, aqui, ó, fígado, aqui é o intestino, rins, os músculos, o cérebro. Então, ela vai abastecer todos os sistemas do corpo com esse oxigênio que foi captado aqui no pulmão e que foi trazido para o coração para ele dar conta de distribuir. Então, a gente tem essas duas etapas, né? Circulação pulmonar, circulação sistêmica. Então, me despeço de vocês, desejando uma boa semana de estudos para vocês, que vocês estejam bem, fiquem em casa. Beijo da Prof.